Porque, gente, se você estudar mesmo, se você botar para ler, se você for estudar a Bíblia, você vira ateu na hora. Você vira. Toda cheia de contradições. Não tem sentido uma coisa com a outra, tá entendendo? Bom dia! Hoje, 23 de fevereiro de 2024, sexta-feira, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Mais um vídeo da série O Livro de Richard Dawkins, Deus, um Delírio, o 22º vídeo. Estou fazendo aqui uma série analisando por completo este maravilhoso livro. Começamos, obviamente, pela capa, mostrando por que o título, Deus, um Delírio, mostrando aqui uma afirmação, e aqui também, contra a capa, analisamos isto aqui, e entramos no livro. Estou na página 12. Cheguei à página 12 com o 6º vídeo, número 6, e agora 22. E por que eu ainda não saí da página 12, hein? Por que eu estou na página 12? Porque na página 12, o Richard Dawkins faz uma citação do C.S. Lewis. Aqui está, C.S. Lewis. O C.S. Lewis, ele foi um apologista cristão. Ele dizia que era ateu na adolescência e ele deixou o ateísmo e abraçou o cristianismo e passou a defender as doutrinas do cristianismo. E aqui o livro dele, Cristianismo Puro e Simples, ele defendendo aqui as doutrinas do cristianismo. Então, do 6º vídeo até agora, 22, são 17 vídeos, né? 17 vídeos aqui sobre o livro de C.S. Lewis, analisando o que ele escreve aqui. Então, é mais uma série sobre este livro aqui, uma série dentro aqui da série do Richard Dawkins. Então, o Richard Dawkins, na página 12, ele diz que você deve ter cuidado, ficar de olho aberto para aquela pessoa que diz: eu era ateu, mas hoje sou cristão. Eu era ateu, mas... Então, muito cuidado com essas pessoas. E para mostrar que o Richard Dawkins tem razão, estou aqui fazendo uma série também deste livro aqui, do C.S. Lewis. Já são 17 vídeos aqui, ó. Quem está assistindo a série já sabe muito mais sobre estes dois livros do que milhares e milhares de pessoas que os leram. Você que está assistindo a série sabe muito mais, porque aqui eu estou descendo a detalhes. Então vamos lá. Vamos aqui mostrar mais uma aqui, visão do C.S. Lewis. Então vamos lá. Nas páginas 48 e 49, vamos analisar hoje páginas 48 e 49. Vou colocar aí a página para que você grave aí, congele e você leia depois. Então vamos analisar aqui, ó. Hoje isto aí, ó. Veja aí, ó. Páginas 48 e 49. Vamos analisar o que escreve aqui o C.S. Lewis. Certinho, gente? Muito bem. Antes de entrar aqui na análise, vou novamente ler aqui os pensamentos do C.S. Lewis, ele defendendo o cristianismo. Então aqui, ó, do vídeo número 6 até agora 22, 17 vídeos, vou aqui mostrar rapidamente tudo o que foi analisado, tudo o que o C.S. Lewis diz aí no livro dele, ele defendendo o cristianismo. E eu tenho certeza de que você não irá concordar com ele.
Tenho certeza disso. Então vou ler aqui 11 afirmações do C.S. Lewis defendendo o cristianismo. Então vamos lá. Vimos tudo isto aqui já em 16 vídeos. E agora o 17º vídeo do livro dele. Vimos tudo. Em cada vídeo, tudo o que ele diz aqui, já apreciamos em cada vídeo e com referência às páginas. Então, C.S. Lewis diz assim: fora do casamento, a relação sexual é uma monstruosidade. Segunda afirmação dele: uma vez casados, casados para sempre. A terceira: estando solteiros, o homem deve se manter casto e a mulher virgem. Quarta afirmação dele: a masturbação é um pecado gravíssimo, uma agressão física ao próprio corpo. A quinta afirmação de C.S. Lewis: a esposa deve obediência ao esposo. Ele deve ser o cabeça do casal e não a mulher. A sexta afirmação dele: o C.S. Lewis dizia que era ateu na adolescência. Aí ele deixou o ateísmo e se abraçou ao cristianismo. Ele abraçou o cristianismo, melhor dizendo. E aqui na sexta afirmação ele diz que ele descobriu que Jesus era realmente Deus. Então, quais são aí os motivos que o levaram a concluir que Jesus realmente é Deus? Aí ele diz: Jesus realmente é Deus. Eu cheguei a essa conclusão por quê? Por três coisas. Jesus perdoava os pecados. Se ele perdoava os pecados, então Jesus era Deus. Outra coisa, ele diz que Jesus era muito humilde e manso como nenhum ser humano. Então ele diz que Jesus era muito humilde e manso, por isso Jesus era Deus. E ele diz também que Jesus era Deus, realmente, porque Jesus dizia que voltaria à Terra para julgar a humanidade. Então esses três fatores aí levaram o C.S. Lewis a acreditar que Jesus era Deus mesmo. Você está rindo aí, não é? Você atrapalha a minha concentração aqui. A sétima afirmação do C.S. Lewis, ele diz assim: Jesus, inocente, morreu pelos pecados da humanidade. A oitava afirmação dele: Jesus mandará para o fogo eterno do inferno todos aqueles que não crerem nele. Palavras de C.S. Lewis. A nona afirmação dele: Jesus ainda não retornou à Terra porque espera que mais pessoas se convertam. Jesus quer conquistar mais gente. Ele diz aí que Jesus ainda não desceu à Terra porque Jesus está dando um tempinho para que mais pessoas se convertam. E ele diz que Jesus é onisciente. O 10º ponto, afirmação de C.S. Lewis. Ele diz que a maioria da população mundial acredita em alguma espécie de Deus. Os cristãos estão com a maioria, ele diz. E o 11º ponto, ele diz assim: sem Jesus, veja bem, sem Jesus, nenhuma pessoa ajudaria outras. Ele diz que quando uma pessoa socorre uma criança, por exemplo, que cai numa piscina, ele diz que foi Jesus que enviou uma pessoa para salvar aquela criança. Você entendeu? Ele diz que se não houvesse Jesus, não existisse Jesus, ninguém salvaria alguém. Então, quando uma pessoa salva a outra, Jesus está ali salvando. Você continuou rindo aí, não é? Aí não dá, né, meu irmão? Muito bem, gente. Então vamos agora analisar o que ele diz aí nas páginas 48 e 49. C.S. Lewis escreve assim. Escute bem. As pessoas que acreditam em Deus podem ser agrupadas de acordo com o tipo de Deus em que acreditam. Neste assunto, existem duas concepções bem diferentes uma da outra.
Uma delas é a de que Deus está acima do bem e do mal. A outra ideia, oposta a esta, é de que Deus é definitivamente bom ou justo. É um Deus que toma partido, que ama o amor e odeia o ódio, que quer que nos comportemos de uma forma e não de outra. Muito bem, o C.S. Lewis está dizendo aqui que as pessoas que acreditam em Deus podem ser agrupadas de acordo com o tipo de Deus em que acreditam. E aí ele diz que existem duas concepções bem diferentes uma da outra, ele diz. Aí ele diz que a primeira concepção que o pessoal cria, ideia, ele está falando de ideia, que a primeira concepção é a de que Deus está acima do bem e do mal. Deus está acima do bem e do mal. É uma concepção que as pessoas criam sobre a ideia Deus. E o segundo grupo é aquele que diz que Deus é bom e justo. Entendeu? Que Deus é bom e justo. O segundo grupo é formado por aquelas pessoas que dizem que Deus fixa o que é bom e o que é mal. Então aqui, dois grupos. Pessoas aqui que acreditam em Deus, aqui na ideia do C.S. Lewis. O primeiro grupo, ele diz que é o panteísmo, que não é religião. Panteísmo, ele coloca aqui que não é religião. É uma escola, o panteísmo é uma escola filosófica, panteísmo. Ele diz aqui que as pessoas que trabalham com a ideia de Deus, o panteísmo, que diz que Deus está acima do bem e do mal, que Deus não cria o bem nem o mal. No panteísmo, Deus não cria nada no panteísmo, é apenas ideia. Então vamos lá. Já naquela concepção de que Deus é bom e justo, que Deus fixa o bem e fixa o mal, essa ideia aí, ele diz, já é agasalhada pelas três principais religiões monoteístas: judaísmo, cristianismo e islamismo. Segundo essas três religiões, Deus é bom e justo. Deus fixa o que é bem e o que é o mal. Entendeu? Diferente da outra concepção das pessoas que acreditam em Deus, dizendo que Deus está acima do bem e do mal. Tudo é relativo na outra concepção, diferente da concepção cristã, cristianismo, judaísmo e islamismo. E ele diz aí que é o panteísmo, né? Muito bem. Então ele diz aí, vamos lá, para que você entenda bem. Ele diz aí que pessoas que acreditam em Deus, em uma espécie de Deus, veja aí, são dois grupos diferentes. O primeiro grupo, o panteísmo, que é uma escola filosófica, não é? O panteísmo. Para o panteísmo, Deus está acima do bem e do mal. Deus algum cria nada no panteísmo, que é uma escola filosófica. Deus algum cria nada, é apenas uma ideia. Deus não cria regras de bem nem regras do mal. Deus não cria nada. Deus, para o panteísmo, Deus é a natureza. Não é um ser criador, não. Para o panteísmo, a escola filosófica, Deus está acima do bem e do mal, entendeu? Ele não cria nem o bem nem o mal, que é diferente da ideia de Deus dos cristãos, do judaísmo, do cristianismo e do islamismo. Para esses aqui, Deus é um criador, criou tudo, criou o universo. Para os panteístas, não. Entendeu? A ideia de Deus dos panteístas não é a mesma ideia de Deus dos cristãos. É coisa bem diferente. Ele está dizendo aqui, ele mesmo está dizendo. E ele, como cristão, não é? Ele diz aí que a ideia de Deus do cristianismo é a ideia maravilhosa, porque ele é cristão. Então aqui, veja bem, tudo aqui é ideia, gente.
Vamos lá, eu anotei aqui, panteísmo e cristianismo. E ele traz aí na página, né, ele dizendo, né, que o Hegel, o filósofo Hegel, prussiano, alemão, Hegel, e também o Spinoza, ele cita aqui, não cita o Spinoza. Eu estou dizendo que o Spinoza é desse grupo aí, do panteísmo, que é diferente do cristianismo. Repito, panteísmo não é religião, cristianismo é. Panteísmo é uma escola filosófica, uma discussão sobre a ideia de Deus. Então vamos lá, veja a diferença agora entre panteísmo e cristianismo. Para o panteísmo, a ideia que eles têm de Deus não é de um ser, não é de um ser que cria o bem, que cria o mal, não. O Deus, essa palavra Deus do panteísmo, nada tem a ver com o Deus das religiões. Eles usam essa palavra Deus, o certo seria não usá-la, mas eles usam. Então veja, para o panteísmo, Deus não é algo pessoal de cada um, entendeu? Para o panteísmo. Deus não é um ser pessoal, entendeu? Não está a favor de A, de B e de C. É apenas uma ideia para os panteístas. E os principais aí, o Hegel, filósofo Hegel, o Spinoza também, panteísmo. Então, para o panteísmo, o bem e o mal, e aí é uma ideia certa, o bem e o mal são relativos para o panteísmo, e está certo. O bem e o mal são coisas relativas, coisas que variam de acordo com as sociedades. Já para o cristianismo, veja aí a ideia torta do cristianismo. Deus, aí já é um Deus pessoal. O cristão vê Deus, a ideia de Deus, um ser criador, que criou o bem, que criou o mal, que fixou regras de comportamento, o que é uma loucura. Regras de comportamento, quando você estuda a sociologia, a antropologia, regras de comportamento mudam de acordo com épocas e de acordo com lugares, entendeu? Então, o bem e o mal, regras de comportamento, são variáveis, mudam em relação à data, ao tempo e em relação ao lugar. Por exemplo, a nudez. É proibido a pessoa andar nua? Veja a nudez. É proibido a pessoa andar nua? Varia, é variável. Para a nossa sociedade que usa roupas, é proibido a pessoa sair nua de casa. Mas para as sociedades indígenas, o índio anda nu, e isso aí é normal. Então veja, nas sociedades indígenas, em muitas sociedades africanas, fora do núcleo urbano, muitos grupos sociais ainda hoje permanecem nus. Então a nudez, ela é proibida ou não? Depende, tudo é relativo, depende da sociedade. Para os índios, a nudez não é errado, não é coisa errada. Já para a sociedade que usa roupa, é. Então veja, para o cristianismo, a nudez, ela é castigada, a nudez, que é uma loucura. Por quê? Porque, na verdade, tudo é relativo. Então, aqui, a escola filosófica panteísmo, aqui a ideia certa deles, dos filósofos aqui, que o bem e o mal não são termos absolutos. Eles variam de acordo com as sociedades e ao longo do tempo. Entendeu? Já o cristianismo não. Existe o bem e não muda. Existe o mal e não muda. Como se o bem e o mal fossem para todas as pessoas, todas as sociedades. O que é uma loucura. Entendeu? Então o bem e o mal são coisas absolutas para o cristianismo. Ignorância. Para o panteísmo, escola filosófica, não. O bem e o mal são relativos. Em um país, uma coisa é vista como mal, como má, em algum país. Já no Brasil é vista como uma coisa boa. A gente vê isso aí aos montões, entendeu? Então veja,
Para o panteísmo, que é o certo, tudo depende do ponto de vista. Então, o panteísmo, os panteístas, no fundo, a ideia de Deus que eles têm, nada tem a ver com a ideia de Deus dos cristãos. Entendeu? Nada. Para os panteístas, para o panteísmo, Deus não criou nada. Deus não se mete na vida de ninguém. Deus é igual à natureza para o panteísmo. O panteísmo, a gente pode dizer que é uma espécie de ateísmo amenizado, entendeu? Porque eles não têm Deus como criador, coisa alguma. É uma espécie de ateísmo leve, amenizado, entendeu? Você tem que entender isso. Quando um panteísta fala em Deus, um cristão pensa que o panteísta está se referindo ao Deus dele, da Bíblia. Totalmente errado o cristão. Não estuda, não entende. O nome Deus é errado usar no panteísmo, mas eles usam, né? Não seria o certo, mas eles usam. Então veja, para o panteísmo, Deus e natureza, universo, são a mesma coisa, Deus e universo, para o panteísmo. Para o cristianismo, não. Deus é que criou o universo é coisa diferente de Deus, para o cristianismo, entendeu? E vamos lá, eu anotei aqui várias coisas. Para o panteísmo, Deus não cria nada, Deus não castiga ninguém. Para o panteísmo, a ideia Deus é a natureza só, e pronto. É o universo em si. Deus, para o panteísmo, não cria nada, não criou o universo. O Deus, para o panteísmo, não fixa regras de comportamento. Deus, para o panteísmo, não castiga ninguém, não castiga pessoas más e nem dá presentes para pessoas boas. Para o panteísmo, Deus algum vai destruir o universo, vai chegar e vai destruir o universo, de forma alguma. Para o panteísmo, não existe nada de Satanás, nada de céu, nada de inferno. Então a ideia de Deus do panteísmo é totalmente diferente da ideia de Deus dos cristãos. Entendeu? É o que está aqui, gente. Então veja, a palavra panteísmo, né? 2 termos aí gregos. Pan, que significa tudo. E theos, e theos, Deus. Então Deus é tudo para o panteísmo. Nada a ver com aquele Deus dos cristãos, entendeu? Deus que gosta de receber dízimo. Se você não pagar o dízimo, você vai para o inferno quando morrer. Isso é loucura. O panteísmo é uma escola filosófica. Nada tem a ver com religião. O Deus do panteísmo, repito, nada tem a ver com o Deus dos cristãos. O erro aqui do panteísmo é colocar a palavra Deus. Está errado, não podia usar essa palavra, porque nada tem a ver com o Deus das religiões, os deuses, né? E aqui ele traz aí no livro, o C.S. Lewis, representante do panteísmo, ele traz o Hegel, que foi um filósofo prussiano, filósofo alemão. Aí eu acrescento também aqui o Spinoza, outro filósofo, também panteísta. E outro aqui, um cientista famoso, o Albert Einstein, o grande físico Albert Einstein. O Einstein também, ele não acreditava em Deus algum, o Einstein, entendeu? O Deus para ele era o Deus de Spinoza. Aqui está o panteísmo. O Albert Einstein, ele ficava maravilhado com a natureza. Achava a natureza linda, o universo lindo. E para ele isso era Deus. Ele usava a palavra Deus. Mas nada tem a ver com o Deus do cristianismo, do judaísmo e do islamismo. O Albert Einstein, como vamos ver depois aqui no livro de Richard Dawkins, ele fala sobre o Albert Einstein. O Albert Einstein, ele achava a crença religiosa, ele era judeu, o Einstein também, e ele achava ridícula a crença dos próprios judeus aí nesse Deus aí da Bíblia. O Einstein, entendeu? Ele falava sobre Deus, mas o Deus de Einstein, Albert Einstein, é igual ao universo. Não é um ser criador que pune, que castiga, que dá presentes
a quem acredita nele, de forma alguma. Então, o Albert Einstein, a ideia que ele tinha de Deus é a mesma ideia de Spinoza aqui. Entendeu? Panteísmo. Então, se alguém perguntar a você, o Albert Einstein acreditava no Deus dos judeus, que está na Bíblia? Não, de forma alguma. Ele acreditava, ele via a ideia de Deus como a beleza do universo, apenas isso, a beleza do universo. Ele via isso como Deus, tudo como Deus. Mas o Deus nada tem a ver com o Deus dos judeus e aí dos cristãos. O Albert Einstein, eu tenho biografias dele aqui, 2 maravilhosas, ele criticava os próprios judeus que acreditavam no Deus da Bíblia, entendeu? Ele criticava os judeus. Ele até criticava no livro dele aqui, ele criticando os judeus que ficam orando com a Torá na mão diante de um muro do muro de Jerusalém, não é? O muro das lamentações. Ele criticando isso aí, achando aquilo uma coisa louca. O próprio Albert Einstein. E ele foi muito criticado pelos próprios judeus, porque ele era judeu, mas ele não aceitava a crença judaica. Entendeu? Para ele, Deus, a ideia Deus é o universo, é tudo. Mas nada tem a ver com Deus das religiões. Então é isso aí que o C.S. Lewis traz aqui, gente, hoje. Ele traz aí que existem 2 grupos de pessoas que acreditam em Deus. Só que o Deus do panteísmo nada tem a ver com o Deus dos cristãos. Mas o C.S. Lewis, ele trouxe isso aí. Ele trouxe nas páginas 48 e 49, ele dizendo 2 grupos de pessoas que acreditam em Deus. Os panteístas, que dizem que Deus está além do bem e do mal. Não cria o bem nem cria o mal, está além disso. Que Deus não é criador coisa alguma, que Deus não castiga ninguém, que Deus não ajuda ninguém. Esse aí é o Deus do panteísmo, apenas uma ideia. Diferente do Deus dos cristãos. E aí ele diz que o Deus dos cristãos, ele diz que é um Deus bom. Veja, ele diz aqui que é um Deus bom, que é um Deus justo, é um Deus que exige determinados comportamentos, ao contrário do panteísmo. O panteísmo tem razão quando diz que o bem e o mal não são absolutos, são relativos. Em um país, coisas são proibidas e coisas que são proibidas em um país são aprovadas em outros. Então o bem e o mal são coisas relativas. Viu aí? Aqui no Brasil, o homossexualismo, aqui no Brasil, a homossexualidade, os homossexuais não são punidos no Brasil. Na Nigéria, são mortos lá. Viu aí? Então, para a Nigéria, o homossexual, melhor dizendo, lá na Nigéria, o homossexual, ele pratica crime. Aqui no Brasil, o homossexual não pratica crime. Viu aí como a noção sobre a mesma coisa, homossexuais, é diferente de um país para outro? O panteísmo está certo. Os filósofos aqui que lançaram essa ideia, eles estão certos, porque o bem e o mal muda de acordo com o tempo, com a época e de acordo com o território, entendeu? Então, o cristianismo, a doutrina do cristianismo, ela é irracional e muito má. Ela diz aqui que Deus é bom e justo. Você vai para a Bíblia, você não vê esse Deus bom e justo na Bíblia. Você lê os textos ali atribuídos a Deus, claro que aquilo ali é uma ficção, Bíblia. Mas você vê que os textos atribuídos a Deus são horríveis. Você não pode dizer que o Deus da Bíblia é um Deus bom e justo. Veja logo por Jesus no Novo Testamento, não é? Jesus ali, a propaganda maior dele qual era? É a de que se você não crer nele, isso aí está em Marcos, capítulo 16, versículo 16. Jesus diz: quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer, será condenado eternamente ao fogo do inferno. Então os cristãos dizem que Jesus é amor. E veja que amor é esse, não é? Veja que amor é esse. Isso não é amor, isso é ódio. Fixar tortura eterna para pessoas que apenas não acreditam.
Isso é coisa horrível, não é? Pois bem, aqui está o cristianismo. Você pega a Bíblia, o Deus da Bíblia é um Deus de intolerância. O Deus da Bíblia mandava matar pessoas que acreditavam em outros deuses. Isso está na Bíblia. Então, veja, uma entidade que manda matar pessoas que acreditam em outros deuses, essa entidade é boa? Não é boa nem aqui em Brasília, nem em Sobral, no Ceará, entendeu? É uma entidade péssima, horrível. Mandar matar pessoas apenas porque não creem. Você entendeu? E o C.S. Lewis diz ainda que Deus é bom e justo. Viu aí, gente? Jesus no Novo Testamento, contra a família. Jesus diz lá no Novo Testamento, já mostrei aqui, Jesus diz, quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Isso é horrível. E o C.S. Lewis diz que Jesus é amor. Jesus diz também, aquele marido que deixar a esposa, deixar os filhos em meu nome, aquele marido que abandonar a família em meu nome, quando morrer, ganhará a vida eterna. Jesus dando a vida eterna para pessoas que abandonam sua família. Aí eu pergunto, isso é uma entidade boa? Você entendeu como a coisa é mais complicada do que você pensa? Então é isso, gente. Ele veio aqui, ó, o C.S. Lewis. Então veja, o Deus dos cristãos que está na Bíblia, o Deus manda matar pessoas, manda invadir terras. É óbvio, é óbvio que Deus algum existe, entendeu? Só que criaram aí o Deus da Bíblia e atribuíram a ele os atos que estão aí. Claro que Deus algum existe, que Deus algum faz isso. Mas isso é uma ideia. O povo hebreu criou seu Deus, o povo hebreu, e colocou nele seus defeitos. Era um povo violento, Deus violento. Era um povo intolerante, Deus intolerante. Era um povo que elogiava a escravização de seres humanos, Deus aí elogiando a escravização de seres humanos. Era um povo contra a mulher, então aí Deus contra a mulher na Bíblia. Então você vê que a Bíblia, o problema dos cristãos é que eles não estudam a Bíblia. Aí vem um pastor evangélico, fala bobagem, aí engana a pessoa, porque ela não tem conhecimento bíblico. Então, vamos lá. É isso aí. Então, resumindo, o C.S. Lewis trouxe aí, comparou dois grupos, vamos encerrar, dois grupos de pessoas que acreditam em Deus. Aí ele colocou um grupo, que é o panteísmo, um grupo de pessoas que acreditam em Deus. E aí, para esse grupo, é uma visão diferente do Deus dos cristãos. Para os panteístas, Deus não criou nada, Deus não castiga ninguém, Deus não salva ninguém, entendeu? É apenas uma ideia que Deus é o universo para os panteístas. Deus não quer saber de dízimos, entendeu? E aí o outro grupo que acredita em Deus, que ele diz que aí esse grupo já entende Deus como um Deus pessoal, um Deus que castiga, que cobra dízimos, que vai destruir o universo, vai destruir a terra, um Deus que vai mandar pessoas que não acreditem nele, ele vai mandar para o fogo eterno do inferno. Esse aí é o Deus dos cristãos. E o C.S. Lewis, por incrível que pareça, diz que esse Deus dos cristãos é um Deus bom e justo, cara. Isso é brincar com a reduzida capacidade de raciocínio dos fiéis que frequentam igrejas cristãs. Isso é brincar com esses fiéis. C.S. Lewis dizendo que Deus é bom e justo, ou seja, um Deus que vai castigar pessoas apenas porque não acreditam nele. Veja que loucura. E castigar com a tortura eterna. A tortura eterna é uma coisa que faz mal a qualquer pessoa. Eu não desejo tortura eterna nem para o pior assassino da terra. Não. Sou a favor da pena de morte. Tortura não. Tortura é uma coisa muito má. A pena de morte ali se elimina o bandido, pronto. Agora torturar o cara, isso é coisa horrível. Pois Jesus aí instituiu a tortura eterna
para pessoas, nem pessoas bandidas. Basta não acreditar nele. Então, o C.S. Lewis diz aí que esse Deus do judaísmo, do cristianismo e do islamismo é um Deus de amor, é um Deus bom e justo. É inacreditável, não é, gente? Mas isso aí é a verdade. Então é isso, entendido aí, não é? Hoje ele tratou de panteísmo, que não é religião, é escola filosófica. E ele trouxe aí um representante, Hegel. E eu acrescentei duas pessoas, o Spinoza e o Albert Einstein. A ideia de Deus deles nada tem a ver com a ideia do Deus bíblico. Certinho? Mais um vídeo e muito obrigado.